Olá, boa noite, minhas estrelas. Descobri esta música. Tudo bem por aí? Espero que sim, esteja tudo bem por aí. Esta música chama-se Light and Shadow, que vai ser precisamente tem a ver com o tema que eu vou falar hoje, que é o lado sombra e o lado luz. Espero que esteja tudo bem por aí, que vocês tenham passado um ótimo dia de domingo. Como eu tinha combinado passar os textos sobre o nosso lado luz e o nosso lado sombra, esta música, por acaso, está interessante. Vou ter guardado. Bom, eu adoro música, sou uma apaixonada. Então vamos lá. Vou começar a ler. Portanto, o tema é o lado sombra e o lado luz. Bem-vindos ao Keep an Open Mind e mantenham sempre uma mente aberta, se possível. Aqui vai. É necessário levar em conta que habitamos num mundo dual, onde os opostos interagem ou se confrontam. Por isso, oscilamos entre luz e sombra. As sombras que habitam em cada um de nós se refletem no mundo externo. Por isso é que, ao prestar atenção à sua realidade, você pode perceber aspectos internos ocultos que se protejam no seu exterior. Estes aspectos obscuros que existem em cada ser humano muitas vezes carregam conteúdos densos e desagradáveis. Por isso é mais fácil negá-los e resistir a eles. Ao reconhecer as suas sombras, é possível evitar que se manifestem de forma inconsciente ou instintiva nos relacionamentos ou situações externas. Para perceber o inconsciente regendo sua vida, observe-se e se dará conta das projeções, principalmente do que não está bem resolvido em você e que por isso acaba se espelhando no outro. Quando se coloca a luz da autoobservação nas sombras, os mesmos se dissipam. No mundo dual, a luz traz leveza, compreensão, consciência, visão e lucidez. As sombras podem guardar medos, ressentimentos, emoções reprimidas, tristezas e amarguras soterradas, gerando insegurança, confusão, perturbação, padrões negativos, neuroses e até doenças. Portanto, a vida é um processo de experimentação, criação, expansão. Então é uma oportunidade de autorrevelação contínua. Cada experiência, sincronicidade e ciclo trazem possibilidades de autoconhecimento e aprimoramento. Enxergar e assumir as nossas sombras com a luz da percepção e da compreensão contribui para a dissolução delas. Considere
relacionar suas sombras com os 7 pecados capitais, que também podemos chamar de dores da alma. São elas o orgulho, preguiça, raiva, inveja, gula, luxúria, avareza. Considerando que os pecadores, entre aspas, precisam de autoanálise, reparação e tratamento do que condenação, repressão ou castigo. Que tem um mínimo de clareza, identifica essas sombras em si e busca o equilíbrio, reconhecendo e trazendo a luz. Aproveite para analisar se você possui ou alguma vez na vida já manifestou ao menos uma das seguintes características emocionais: a crueldade, irresponsabilidade, crítica, ilusão, medo, preocupação, vício, solidão, culpa, mágoa, egoísmo, baixa autoestima, rigidez, ansiedade, perda, insegurança, repressão, depressão, dependência. Uma pergunta: conseguiste identificar alguma pitada de algo em ti? Quanto mais reprimimos e disfarçamos e rejeitamos as sombras, mais elas se fortalecem e acabam a aparecer por meio de reações instintivas. É quando, por exemplo, ocorre um surto de raiva. A raiva revela emoções e energia reprimida por causa de sentimentos que foram mal processados. Por isso, quando se sentir com raiva, olhe para essa sensação e dê razão de forma construtiva. Por exemplo, ao sentir raiva de alguém, olhe para o que o levou a sentir essa emoção e procure enxergar dentro de si o que a desencadeou. Sem julgamento e vitimismo, mas meditando na causa dela e conversando. Desta forma será possível chegar à forma como você interpreta e cria a sua realidade. Dá significados às experiências e aos seus mecanismos de defesa. Somos luz, pois somos pessoas maravilhosas, incríveis e capazes, bondosas, amáveis, inteligentes, iluminadas. Mas somos sombra. Somos igualmente terríveis e cruéis, obscuros. São nossas polaridades. E tudo na vida é dividido em ambiguidades. Luzes e sombras habitam o nosso interior. Elas fazem parte de quem somos, do que não queremos ser e de quem podemos ser. É a luta entre o que reconhecemos e que evitamos, o que admitimos e o que ignoramos ou não queremos ver. E neste pequeno, mas dispendioso equilíbrio, tentamos passar os nossos dias sem que nenhuma das partes domine a nossa vida. A verdade nos diz que o equilíbrio entre o que sabemos e o que não admitimos é difícil alcançar. Para podermos viver bem, devemos tomar uma boa
aceitação da realidade. As forças opostas necessitam de uma das outras. Para exibir o mundo, é composto por essas duas forças opostas. E achar o equilíbrio entre elas é essencial. Ou seja, para termos um corpo e mente saudável, é preciso encontrar o equilíbrio entre o Yin e o Yang. Vocês já ouviram falar, não é? Essas duas forças complementares compõem tudo o que existe. Do equilíbrio entre elas surge todo o movimento e mudança. Tenho aqui uma tabela de forças opostas. O dia, a noite, a luz, a sombra, como nós sabemos, entrar e sair, mãos e pés, horizontal, vertical, vida, morte, água, fogo, céu, terra, energia, matéria, espírito e corpo. Yin representa a escuridão, o princípio passivo feminino, frio e noturno, a lua. Yang representa a luz, o princípio ativo masculino, quente, calor, claro, o sol. Por exemplo, no amor, nenhuma relação, um parceiro com uma atitude mais yin, se equilibra com o outro com uma atitude mais yang. Mas pode acontecer de alguém yin interessar-se por alguém de yin também, procurando equilibrar a energia para um nível mais baixo. O yin e o yang representam forças opostas. Dito de uma outra maneira, o yin e o yang é o princípio das dualidades presentes na natureza, onde o passivo não vive sem o negativo e vice-versa. Há outro ponto que é interessante para analisar. Quando se fala de yin e yang, e a necessidade dos opostos se complementarem constantemente. A necessidade de termos erros e acertos da vida. Lembre-se que nem sempre os erros trazem só pontos negativos, assim como nem sempre os acertos trazem só benefícios. Por isso, autoconhecimento e vendo o outro lado da moeda pode significar o nosso lado luz e o lado sombra. Agora vou deixar aqui uma mensagem do Keep an Open Mind. Em relação ao masculino e o feminino, estão em todas as coisas. Um não pode existir ou mesmo ser definido sem o outro. Não há dia sem noite, sol sem lua, vida sem morte. Nenhuma criação é possível sem a manifestação do género e das polaridades. A dualidade cria e suas criações são duas. A lua, tanto o lado sombra, a lua tem um papel fundamental nos trabalhos voltados à espiritualidade e à mente inconsciente, já que exerce uma forte influência em todas as esferas energéticas do nosso planeta. A lua, como enigmática, é inexplicável. Ela nos atrai de uma forma magnética. O lado de luz. O Sol, considerado como um Deus imortal.
Os seus raios representam as influências celestes. O Sol, além de renovar a natureza, o brilho do Sol torna as coisas mais perceptíveis. Se a luz irradia pelo Sol, representa o conhecimento. O próprio Sol é a inteligência cósmica, assim como o coração é no ser, e sede de todas as emoções e a fonte de energia que alimenta o corpo, mantendo viva a alma. A sombra pode ser curada quando você olha de frente e a integra para ajudá-la a ser alguém melhor. A luz e a sombra vivem no nosso interior, fazem parte de nós. Não é possível despertar a consciência sem dor. Depois da tempestade vem a bonança. Eu espero que vocês tenham gostado, minhas estrelas. Gratidão, gratidão, gratidão por tudo. Obrigado por terem estado aí e participado também. Olá a todos. Minhas estrelas sempre. Keep an open mind. Mantenham uma mente aberta. E aqui fico por hoje. Mais um dia e mais uma vez. E nós vemos-nos numa próxima então. Tá bom? Obrigada. Espero que tenham uma ótima noite e tudo bom.